Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo para você as principais notícias e a análise sem censura do que acontece aqui na terrinha. Para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E o presidente Temer tranquilizou o STF ao garantir publicamente que não vai blindar ministros envolvidos na Lava Jato. É crime que não acaba mais. O Ministério Público Federal denunciou Sérgio Cabral por quase 200 crimes ligados à lavagem de dinheiro. As Forças Armadas chegam no Rio de Janeiro para reforçar a segurança. Os advogados de Lula querem que, agora, Marisa Letícia seja absolvida dos crimes pelos quais é acusada. Tudo isso e muito mais eu comento para você a partir de agora, aqui na BR-TV Boston. Vamos lá, pessoal, noticiário político cheio de informações aqui no Brasil. O presidente Michel Temer ontem mandou um recado claro ao STF, numa tentativa de tranquilizar a Corte Maior deste país e também de tentar apaziguar um pouquinho aí os ânimos da população brasileira. Do que eu estou falando? Ontem, num pronunciamento rápido de 7 minutos, um pronunciamento público, ele convocou a imprensa, ele disse o seguinte: o governo não vai blindar ministros envolvidos na Lava Jato. Se houver a investigação oficial em relação ao ministro, ele é afastado provisoriamente. Se ele for denunciado, se transformar em réu na Lava Jato, aí o ministro é afastado definitivamente. Bom, tudo isso está acontecendo porque depois da nomeação de Moreira Franco, que é uma espécie de primeiro-ministro do governo de Michel Temer, houve muita reação nas redes sociais, por parte aí de alguns movimentos democráticos e também, claro, da turma de oposição ao governo Temer, dizendo o seguinte: olha, se Lula não pôde ser nomeado ministro porque ganharia foro, porque o Moreira Franco pode ser nomeado ministro. Bom, Lula é réu 5 vezes na justiça, inclusive envolvendo a Lava Jato. O Moreira Franco foi citado, pelas informações que se tem aqui no Brasil, por um dos delatores aí no processo de investigação, foi citado 34 vezes, essa é a informação que se tem, mas não há mais detalhes sobre isso, sequer há uma investigação ainda instaurada. Então o presidente da República, em meio a essa confusão toda, fez esse chamamento e mandou esse recado para o STF. Não vou blindar. Por quê? Porque é o STF que vai decidir se Moreira Franco permanece nesse cargo com status de ministro. Porque ele estava num cargo anterior a esse, cargo de secretário, lidando com os programas de concessão. Então ele tinha o poder de ministro, de fato, mas não de direito. E essa confusão vai ser decidida no Supremo. O fato é que essa semana começou aí já com esse desgaste, o final de semana já foi de desgaste para o governo Temer e por isso o presidente veio a público nessa manifestação ontem dizendo o seguinte: não vou blindar e a decisão é acertada, não tem que blindar mesmo, pronto, acabou. Se houver de fato uma denúncia, se o Ministério Público denunciar, se o ministro virar réu, tem que ser demitido imediatamente. Mas aqui no Brasil, vocês sabem que é a terra que político, quando comete crime, não comete um só, comete crimes em série. E o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou Sérgio Cabral, o ex-governador, que está preso, está em Bangu, denunciou por quase 200 crimes envolvidos com lavagem de dinheiro, mais precisamente 184 crimes. Sérgio Cabral foi pego com a boca na botija naquela Operação Eficiência, que também é um braço da Lava Jato. E está preso ele, a mulher, um monte de gente ligada aí à organização criminosa. O Eike Batista também está preso porque a ligação aí, essa quadrilha foi montada com o empresário Eike Batista, com o Sérgio Cabral, com a Adriana Anselmo, a mulher de Sérgio Cabral, e mais um monte de gente envolvida aí nesse pacote, para saquear os cofres do Rio de Janeiro. E o Sérgio Cabral foi denunciado, portanto, por 184 crimes. É crime que não acaba mais, hein, gente? 184 crimes. Se ele for condenado como chefe dessa organização criminosa, que é o que o Ministério Público afirma que ele deve passar aí muito, mas muito tempo atrás das grades, e pela situação no Rio de Janeiro ainda é pouco, O Rio de Janeiro, que está numa situação falimentar,
E agora ainda há o risco de uma crise maior ainda na segurança pública, porque depois da greve de policiais no Espírito Santo, a greve que acabou tomando uma repercussão internacional, saiu em todos os jornais, França, Estados Unidos, Inglaterra, todos cobrindo, não pela greve especificamente dos policiais, mas especialmente pela violência generalizada que foi espalhada pelo Espírito Santo, saques a lojas, a prédios, a casas, uma coisa horrorosa, a população ficou ilhada, uma selvageria absoluta. Só que a greve dos policiais no Espírito Santo acabou dando uma ideia, digamos, para grupos de policiais, familiares, sindicatos, porque há tudo no meio desse pacote, tá, gente? Do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a situação é ainda mais grave que no Espírito Santo. Porque no Espírito Santo, policiais reclamavam que não tinham um aumento salarial, não tinham reajuste salarial nos últimos anos. No Rio de Janeiro, eles não recebem salários nos últimos meses, desde o ano passado. Tem gente que não recebe salário, e essa situação não é uma situação só da PM, é uma situação de todo o funcionalismo público. Imagine se todos param, né? Mas há essa ameaça no Rio, tanto que parte da corporação parou. Oficialmente, a Polícia Militar, o governo, diz que é uma parte muito pequena, que apenas 5% do efetivo está aquartelado, que o restante está nas ruas. De qualquer forma, o governo federal anunciou aí uma tropa de 9 mil homens das Forças Armadas que chegam no Rio de Janeiro, devem ficar até a semana que vem, com a possibilidade de que haja uma prorrogação para o período de carnaval, justamente pelo medo aí de que a insegurança, que já é grande no Rio de Janeiro, se torne aí uma insegurança generalizada. A situação no Brasil é muito crítica quando o assunto é a segurança pública. Nós temos vivido uma sequência de crises, né? Vivemos aí a crise política, a crise moral, a crise econômica, e agora nós temos uma crise na segurança. É uma crise que salta aos olhos, né? Eu trouxe para você, que acompanha a BR-TV Boston, várias informações. Quando havia aí a guerra de facções, né, nos presídios, uma guerra que deixou aí mortos e mais mortos, corpos despedaçados, uma guerra de facções que a polícia não deu conta de segurar, que o Estado não deu conta de segurar, né? Na sequência disso, nós vimos essa crise no Espírito Santo. É uma crise com a paralisação, né, dos policiais e com os saques, a violência generalizada, números de guerra, né, em relação a homicídios no Espírito Santo, e agora, né, há esse temor que as polícias façam manifestações como essa em série em todo o Brasil. Veja, no Brasil é inconstitucional fazer esse tipo de greve. Servidor público armado, que tem o direito de andar armado, não pode fazer greve no Brasil, ponto. Isso é constitucional, não tem que se fazer, né? Mas para deixar a coisa ainda mais firme em relação à punição de quem ultrapassar, né, esse limite constitucional, o presidente Michel Temer ontem anunciou o seguinte: olha, a gente vai fazer um projeto de lei para regulamentar o direito de greve, né, porque o que aconteceu foi de fato inconstitucional. E no Brasil a gente vive aquela situação muito tênue, né? O policial é desvalorizado pela imprensa, desvalorizado pelos governos, desvalorizado pela população. O policial de fato, em especial as PMs, ganham um salário muito baixo, com raras exceções, como por exemplo no Distrito Federal, mas o salário é muito baixo pelo risco, né, que ele se expõe, e ao mesmo tempo nós temos a população. Sem o policial é a população que fica refém. Então é aquela coisa entre a cruz e a espada, né? Quer dizer, precisamos defender o nosso policial, mas também não podemos abandonar a nossa população. Então é importante que se faça uma campanha conjunta entre os governos todos, de Estado, União, com a população, para valorização desses policiais, mas também para chamá-los à responsabilidade, né, de defender a própria Constituição, né? Não se pode fazer greve. O funcionário que anda armado, o público que anda armado, não pode fazer greve, e foi o que a gente viu, e por conta disso o governo está se movimentando para evitar aí um efeito cascata. Enquanto vivemos uma crise na segurança pública, continuamos sem ministro da Justiça. Só coisas aqui da terrinha, né? São as jabuticabas aqui do Brasil, né? Aquela coisa tupiniquim que a gente só vê por aqui. Imagina aí você nos Estados Unidos, né? Se vocês iam ficar sem ministro da Justiça todo esse tempo. Não, não iam. Pois é, mas aqui a gente está sem ministro da Justiça porque
Tudo é política e tudo é política de gabinete. Então, primeiro haverá a sabatina do ex-ministro da Justiça, indicado para o STF, Alexandre de Moraes, e depois disso o ministro da Justiça será escolhido. A população está de olho para que esse ministro, que ocupe esse cargo tão importante, seja um ministro que apoie a Lava Jato. O Brasil todo está de olho na Lava Jato e em torno da Lava Jato. E para fechar, gente, uma informação pitoresca, mas muito, muito pitoresca, é que os advogados do ex-presidente Lula entraram com um pedido para Sérgio Moro, para que simplesmente Marisa Letícia, ex-mulher do presidente, a mulher que esteve do lado dele durante todos os anos em que ele comandou o saque generalizado ao Brasil com a turma do PT, em que ele montou os maiores esquemas de corrupção da história do mundo, não sei o que estou dizendo, é a própria Lava Jato, a mulher que era ré em 2 ações, acusada de lavagem de dinheiro, entre outras coisas, mas os advogados do ex-presidente Lula entraram com pedido para que ela seja declarada totalmente inocente de tudo, para que simplesmente haja a absolvição sumária de Marisa Letícia. É aquela máxima que lamentavelmente existe no Brasil de que morreu virou santo. Então se denuncia, vai atrás, se investiga, mas morreu virou santo. Então os advogados de Lula estão aproveitando esse momento para ver se mexem com o coração do povo, ou mesmo com o coração aí do juiz da Lava Jato, com essa lógica. Morreu virou santo. Então que se absolva Marisa Letícia. As coisas não podem ser assim, a justiça não é brincadeira, não se brinca com a justiça, ainda que a nossa classe política tenha certeza de que a nossa justiça é uma justiça de faz de conta, à exceção da Lava Jato. Mas eu espero que esse tipo de pedido sequer faça eco aí nos ouvidos do juiz Sérgio Moro. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos. A gente se vê de novo durante a semana aqui na BR TV Boston. Tchau!